Os goleiros falharam e o Atlético foi derrotado em Santos. Roda a vinheta. Olá, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, a se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. E o Atlético foi derrotado 3-1 diante da equipe do Santos. Santos comandado talvez pelo maior técnico da história do Atlético, o Cuca. 3-1 sólido, principalmente pelo que fizeram Rafael e Vitor, os dois goleiros do Atlético que foram determinantes para a derrota alvinegra na Vila Belmiro. O jogo se deu da forma que a gente já esperava, né? O Atlético com essa pressão muito alta, com essa necessidade de jogar sempre no campo de defesa do adversário, enquanto o Santos ficava recolhido, mas isso teve um preço. Teve um preço porque a defesa ficou exposta demais. O Rafael, bastante adiantado, praticamente jogando de líbero, perdeu o tempo da bola, acabou acertando o Marinho e logo nos primeiros minutos da partida ele foi expulso. Aliás, uma expulsão óbvia, clara, não há nem discussão na minha opinião. Uma expulsão justa do goleiro Rafael. E na sequência veio o gol do Santos, né? Numa falha bizonha do goleiro Vitor. Para mim, um dos maiores goleiros da história do Atlético, um dos maiores jogadores da história do Atlético, acabou cedendo o gol numa falha que a gente não está acostumado a ver. Aliás, o Vitor é um cara que, na minha opinião, já devia ter parado. Ele tem uma lesão crônica muito séria, não se encontra na melhor forma física, entrou frio ontem dentro de campo e acabou cometendo esse erro. Aliás, ele também cometeu o erro no terceiro gol numa penalidade do Marinho. Aliás, foi até utilizado o VAR nesse lance. Ele tocou errado e o Alonso teve que cometer o pênalti no Marinho. Também, para mim, pênalti claro, não há o que se discutir. O Atlético ele tem essa questão de jogar com a defesa muito exposta e isso atrapalha demais os zagueiros, principalmente o Alonso e o Rabelo, que se veem no mano o tempo todo. O que acontece com o Atlético? O Atlético joga num 4-2-3-1, só que tanto o Alan quanto o Jair jogam muito adiantados, eles praticamente jogam como um meia, enquanto o Savarino e o Alan Franco jogam bem abertos pelo lado, o Marrone vai jogando mais infiltrado dentro da área, e a gente percebe que o Atlético tem essa dificuldade, né? O Sacha também jogando um pouco mais à frente. É isso porque os volantes praticamente não marcam. Os volantes eles são mais meias de criação do que, consequentemente, desarmadores. Eles são jogadores que trabalham muito alto, trabalham numa linha muito alta, e isso atrapalha demais quem está defendendo. É por isso que o Atlético sofre gols. Apesar de não ser uma das piores defesas do campeonato, o Atlético sofre gols que não precisava sofrer. Talvez se houvesse aí um equilíbrio maior, principalmente nessa intensidade do Atlético, trabalhando talvez um equilíbrio bastante interessante ali com seus defensores, o jogo seria outro. O time do Atlético seria um pouco mais calmo. Às vezes eu acho que o Atlético é afoito demais e por isso as derrotas acontecem. As derrotas aconteceram assim para o Internacional, para o Botafogo e agora para o Santos. Percebam que dos últimos 5 jogos o Atlético venceu apenas 2 e perdeu 3. Com esse tipo de rendimento o Atlético não vai disputar título. O Atlético vai ficar ali no meio da zona da Libertadores. Vai disputar uma vaga à Libertadores. Você já vê times que já estão um pouquinho mais encorpados que o Atlético, é o caso do Internacional e também do Flamengo, que estão deixando vencer, né? Estão deixando a coisa andar, estão deixando a situação desencadear a favor do lado rubro-negro e vai ficar difícil segurar se isso continuar. Então, o Atlético, que já tem 3 derrotas no campeonato, precisa aí ter um rendimento de vitórias bastante elevado se quiser disputar o título lá na frente. A minha preocupação é que é um time ainda imaturo. Você tem jogadores ainda muito imaturos, que precisam de um pouco mais de cancha, que precisam de um pouco mais de experiência. Então jogadores, por exemplo, o Savarino veio do MLS, do Real Salt Lake, ainda não tem cancha de campeonato brasileiro, ele está tentando, ele está se esforçando, ele está evoluindo, mas a gente sabe que o sonho para a posição talvez seja o que estava do outro lado ontem, né, que é o Soteldo, que também é venezuelano. A gente vê o Alan Franco jogando muita bola, sim, mas
talvez ele não continue nessa subida de produção. A gente, né, tem que ter um pouquinho de pé no chão com ele. Jair e o Alan, que são dois jogadores já experimentados na competição, precisam dar um suporte necessário para que o time fique um pouco mais equilibrado. Então o Atlético hoje do Sampaoli é isso. Vai ter mais posse de bola, vai ter mais chute a gol, vai obrigar o goleiro adversário a fazer grandes defesas. Inclusive o goleiro santista foi muito bem ontem, mas é isso. É pouco. O Atlético ele tem uma dificuldade na hora de finalizar e tem uma dificuldade na hora de reter o ataque adversário. E quando o Atlético precisa ficar com a linha um pouco mais baixa, ele tem dificuldade. E tem dificuldade por quê? Porque ele não sabe fazer. Esse é o problema do Atlético. Os jogos, eles acontecem e as dinâmicas são diferentes. Nem sempre o Atlético vai dominar a partida, nem sempre o Atlético vai ter mais posse de bola, e isso não garante resultado, tendo em vista que o Atlético teve mais posse de bola nas 3 derrotas e dançou. Então, para tomar cuidado. A gente tem que lembrar aqui também que o Atlético, com essa 3ª derrota, a gente já faz uma projeção um pouco mais pessimista para a sequência do Campeonato Brasileiro. Os campeões normalmente perdem muito pouco. Dos últimos campeões, o Corinthians foi o que perdeu mais, né? Foram 8 derrotas, mas o Palmeiras perdeu 4, o Flamengo perdeu 4. Então, são times que são mais equilibrados ou que foram mais equilibrados para garantirem um título brasileiro. E o Atlético ele precisa tomar cuidado com isso, porque não adianta só atacar, não adianta só o Atlético querer trabalhar a bola ofensivamente e se esquece da defesa. E assim, a defesa marcada pelo Igor Rabelo e pelo Alonso, para mim é até a ideal. É um cara mais pesado, um cara mais forte, que é o caso do Rabelo, e um cara um pouco mais rápido, que é o caso do Alonso, e que tem estatura também. Então, é um time que, se ajustar essa parte defensiva, não se expor tanto como se expõe, consegue o resultado, na minha opinião. Agora, a gente sabe que o técnico Jorge Sampaoli não gosta de trabalhar dessa forma. Vai trabalhar com essa pressão alta, e aí a gente vai ter que ver o que acontece. Atualmente o Atlético tem 8 partidas, e aí tá uma bagunça, porque tem time com 7, tem time com 9, então o Atlético tem 8, tem 15 pontos e está na 4ª posição no momento em que eu gravo esse vídeo. Vamos ver o que vai acontecer com o Atlético nas próximas rodadas, mas eu ainda tenho a esperança que o Atlético vai conseguir evoluir e também, quem sabe, o título brasileiro. Agora, com relação ao Vitor, a gente tem aqui que ser honesto com o torcedor. O Vitor já deu. O Vitor é um cara que merece todas as honras do Clube Atlético Mineiro, mas ele está no fim de carreira e merece uma aposentadoria adequada. Se ele entrar em campo, ele vai fazer isso que ele fez ontem. Agora, é o certo com um cara que é tão ídolo assim do atleticano? Talvez não. E desembarcou em Belo Horizonte o goleiro Everson, que era do time do Santos, que gosta muito de jogar com os pés. Aliás, o Sampaoli prefere goleiro que joga com o pé do que com a mão, mas aí já é um outro critério dele também. E é um cara que pode sim ser o titular desse time do Atlético. O Rafael vai ter que brigar pela titularidade e o Vitor nem se fala. O Vitor hoje vai ser certamente o 3º goleiro do Atlético. É por isso que eu acho que ele devia ou sair do clube ou se aposentar. Então é isso. Fala Cabe todas as segundas e as quintas às 11 da manhã. Até a próxima.